Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bel Mitchell e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como utilizar triângulos para desenhar poses em pé, que a gente chama de stand pose, eu não sei como pronunciar em inglês, mas vocês entenderam. Então, vamos para o que interessa. Eu selecionei algumas imagens como referência para poder mostrar para vocês que realmente essa é uma técnica que funciona e que eu uso. Então, como vocês podem ver aqui, eu peguei uma imagem de uma moça e o que vocês precisam entender primeiramente é saber observar e tentar imaginar triângulos. Então, durante esse vídeo vai ter alguns avanços, né? Mas em algumas partes eu vou parar um pouco para poder explicar um pouco melhor como é que é essa construção. Então, vamos continuar aqui. Então, como vocês podem ver aqui, eu fiz os triângulos para mostrar para vocês como é que funciona essa construção. Vocês estão vendo que o pé dela está repousando, o primeiro pé. Eu vou usar a minha esquerda, né? O pé esquerdo dela tá repousando, ela tá jogando peso para essa perna e a outra tá um pouco afastada. A gente consegue entender que tem um pouco de perspectiva. E também vocês viram aí que eu fiz uma construção de triângulos porque ao observar essas imagens vocês percebem que dá para imaginar triângulos. Então é assim que eu começo a construir alguns personagens, né, durante os meus estudos, onde a pose ela é de corpo inteiro e em pé. Vocês também podem utilizar essa técnica dos triângulos ou das figuras geométricas também em poses que estão sentada ou pose dinâmica. A questão mesmo é você treinar o olhar e tentar imaginar essas figuras. Então, é tudo uma questão de um treino visual que vocês vão adquirindo aos poucos e também fazendo, né? E também tendo aquela questão de repetição. Às vezes é necessário a gente repetir alguns processos o tempo todo, constantemente, para que essas ideias fiquem grudadas na nossa cabeça e aí, na hora de executar em algum projeto, vocês já fazem isso de forma mais automática. Então, aqui vocês estão vendo que eu estou construindo e lembrando, eu já tinha gravado esse áudio durante o processo que eu estava desenhando, só que o áudio ficou muito estranho, ficou muito baixo, então essa é uma regravação desse áudio, tá bom? E aí vocês estão vendo aonde eu estou vendo aqui, né? Eu espero que esteja sincronizando. Eu estou construindo agora a personagem depois de ter feito o processo ali dos triângulos, porque assim eu consigo organizar onde que vai o braço, qual é a posição, então isso também é muito bom. Então, nessa parte aqui, eu acelero um pouco, porque senão vai ficar muito monótono e durante esse vídeo vai ter várias partes que eu vou acelerar, como eu já mencionei anteriormente. E aí vocês conseguem ver finalizado a pose. Eu não quis colocar tantos detalhes, porque o foco aqui é como construir essas poses, né? Essas posições assim em pé, de corpo inteiro. Então, a gente vai partir para a próxima referência.
E nessa parte aqui, eu resolvi pegar as imagens que eu estava utilizando num outro painel, e aí eu escolhi uma delas, a do meio, para poder a gente fazer essa pose, que eu acho que é uma das poses mais fáceis, assim. Eu só tive dificuldade nas mãos, como diz o Diva Depressão, e isso foi apenas um mero detalhe. Então, nessa parte aqui dessa imagem, vocês conseguem, junto comigo, eu espero, visualizar ou tentar, né, visualizar que tem um triângulo, tanto na parte das pernas dela, como também a própria forma da pose. Então, nessa construção, também é importante vocês entenderem que a cabeça e a parte dos ombros também formam um triângulo. Então, é muito interessante vocês reimaginarem essas poses com essas figuras geométricas, principalmente o triângulo, porque ele tá em quase todas as imagens aí que vocês utilizarem como referência. Eu recomendo muito que, enquanto vocês estão vendo esse vídeo, pegue qualquer imagem ou pegue essa mesma do vídeo e tente reproduzir utilizando essa técnica dos triângulos, tentando reimaginar. Ou se caso você não seja acostumado a observar e imaginar isso, comece a observar e imaginar. Pode ser que você cometa alguns erros, mas tá tudo bem. Tipo, você tem que treinar os seus olhos, a sua observação, assim como eu também tenho que ficar constantemente treinando a minha observação, senão eu acabo meio que desacostumando, sabe? E aí vocês estão vendo que eu acelerei, como eu já disse, para não ficar tão monótono. E usando essa técnica, tanto a parte da cabeça e dos ombros, vocês tentam observar os pontos que formam um triângulo. Tem o topo da cabeça e a ponta dos ombros. Não só isso, como também a parte do busto, que aí vocês conseguem saber a distância, né, de um seio para o outro, que mais pra frente vocês também vão ver que eu vou fazer triângulo nessa região, como também a distância das pernas. E dependendo da pose também dos braços, dos pés, então varia bastante, né, de como a gente está usando essa referência, de como que a pessoa está se posicionando. Partindo para a próxima imagem, vocês vão ver que eu vou pegar a imagem de referência porque eu havia esquecido de colocar, porque assim vocês conseguem visualizar qual a referência que eu tô tentando fazer, né? Não refazer, mas sim fazer. E aí depois vocês vão ver que eu peguei mais referência. E aí vocês vão ver que tem uma certa diferença, porque nenhuma pose fica igual. Vocês vão poder comparar. E uma outra coisa também, para eu não esquecer durante esse vídeo, é que é muito importante vocês tentarem reproduzir a imagem e não partir logo para a estilização da pose, porque isso requer mais conhecimento de como construir. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês é essa etapa da construção da pose, que é a pose de corpo inteiro, que muita gente tem dificuldade. Eu também tenho, porque eu não tenho treinado. Então, não tenha pressa de sair estilizando
Apenas tente reproduzir, pegue algumas imagens, crie pastas no Pinterest. Só vocês colocarem Instant Pose, que aí vai aparecer um monte de imagem, uma vai aparecendo na outra e assim por diante. Tem também no meu Pinterest uma pasta própria para isso, então vocês podem ir lá e criar suas pastas também, né? Tipo, pegar as imagens da minha pasta e criar de vocês. E aí vocês vão ter aí um acervo. É acervo que fala? Eu acho que é. E aí vocês vão ter aí essas imagens aí à disposição para vocês treinarem. Então, sigam o meu conselho, não passem para estilização logo direto. Primeiro vão para a etapa de estudar a construção. Não pulem as etapas que são mais importantes, tá? Que é aprender como construir, como fazer. E aí eu estou fazendo, né, quase finalizando essa pose. Eu gostei bastante dessa pose porque meio que tem uma quebra ali na perna, né, na perna direita, porque ela tá jogando todo o peso na perna esquerda. Isso também é muito importante vocês observarem qual lado que tá tendo essa jogada assim de peso, e às vezes não tem nenhum lado, o peso tá por igual, né? Como as outras imagens anteriores que eu fiz. As imagens não, uma delas, né? A segunda. Então, é importante observar, praticar bastante, como eu falei, repetir, porque aí vocês vão se acostumando e provavelmente depois vocês vão começar a criar suas próprias poses, até mesmo sem necessitar tanto assim de referência, para não ficar tão refém, né? O que eu acho muito legal é vocês usarem referência depois de um bom tempo e depois passar a não usar um pouquinho, tentar ver se vocês conseguem criar algumas poses para entender se realmente aquilo ficou fixo na sua cabeça ou não. Geralmente eu faço isso, ultimamente eu não tô fazendo, mas eu fazia isso e eu devo fazer de novo, eu deveria no caso. Mas é isso, gente, vivendo, aprendendo, reaprendendo. E aqui novamente, mais triângulo. Eu tenho utilizado bastante essa técnica porque ela me ajuda e facilita bastante ao saber qual a posição ali do busto, né? Da cabeça e dos ombros, para não deixar um ombro tão pequeno e o outro ombro tão largo. E isso também é muito importante, porque tem muita gente que eu percebo em algumas ilustrações assim que eu olho em alguns grupos, em alguns vídeos, que o pessoal acaba cometendo esse erro de deixar um ombro maior que o outro. Então essa questão do triângulo, você fazer o triângulo certinho, você começa a entender a distância certa, né, de um ombro para o outro. Não só essa distância do ombro para o outro, como também das pernas, da cintura, dos braços, do busto. E é importante. É importante vocês prestarem atenção nesse detalhe, porque senão o desenho fica muito estranho.
Nessa pose aqui, eu resolvi pegar um corpo onde a moça, ela tem um corpo gordo, mas também uma cintura bem fina, tipo, não exatamente um corpo gordo, mas sim que os quadris dela são bem largos, as coxas também são bem grossas, minha voz tá falhando. E os braços também são bem gordinhos, são bem largos. Então aqui tem uma, não é quebra, mas sim uma inclinada, né, pro lado. Então isso também a gente pode imaginar o triângulo meio torto assim, inclinado, que vai dar bom, dá certo. Confie em mim. Não só isso também, como a posição da perna dela, que ela tá meio que com uma perna mais afastada que a outra. Logicamente que dessa vez ela tá jogando o peso da perna dela pra perna direita. A outra perna meio que só tá apenas fazendo a pose, sabe? Então, depois de você ficar repetindo, como vocês estão vendo aí, eu já comecei a meio que fazer automático. Às vezes também, quando eu treinava bastante isso, eu nem precisava fazer o triângulo, eu já imaginava e já sabia a posição de cada um. Mas como eu tô muito desacostumada, então eu aproveitei esse vídeo tutorial para também poder praticar isso. E eu recomendo muito, sério, é muito bom, funciona demais pra vocês fazerem as poses como vocês estão vendo aqui. Tipo, é real, essa técnica realmente funciona. Já essa segunda pose, ela só tá apenas jogando um peso só pra outra perna, né? E essa outra aqui da frente, ela tá meio que só fingindo que tá segurando, né, o tênis. E eu achei essa pose bem interessante pra também mostrar para vocês que esse tipo de pose onde tem um certo movimento, entre aspas, né? Porque não é uma pose totalmente reta, mas sim, tipo, tem uma inclinação de um membro, né? Tipo, um membro meio que tá dobrado, posicionado de uma forma diferente. Então, eu resolvi utilizar essa imagem para também mostrar que tem triângulo aí. E vocês estão vendo que eu já fui posicionando onde é que era o triângulo e deu super certo para poder eu saber onde que ia a perna, para não deixar a perna nem tão grande, nem tão pequena. Então, eu tô repetindo muita palavra então, né, gente? Desculpa. E esse vídeo também vai ter alguns cortes, porque ainda tô me recuperando da tosse, então minha voz ela tem falhado muito. Aqui a acolá eu tenho ficado muito rouca. Então, de novo, eu peço desculpa para vocês se tiver algumas pausas ou alguns cortes meio bruscos na parte onde eu estou narrando esse vídeo, porque eu parei pra tossir ou pra pigarrar. Pigarrar, existe essa palavra? Eu acho que sim, não sei. E aqui a gente tá na última parte, minha voz já tá indo embora. E eu resolvi utilizar realmente um corpo gordo e pequeno para vocês verem que existe o triângulo invertido. Sim, porque meio que tá como se fosse um funilzinho a pose. É só vocês imaginarem um funilzinho. Parei um pouco para poder voltar. E aí, quando vocês observam que tem um triângulo invertido, aí as coisas meio que complicam um pouquinho, né? Porque sempre tem que complicar. Mas aqui eu mostro pra vocês que mesmo complicando um pouco uma pose que aparentemente a gente pensa, ai não, mas é uma pose simples. Não é tão simples, porque ela está meio que jogando a cabeça pro lado,
Os pezinhos dela estão bem juntinhos e ela tem um ombro bem largo, ela tem um corpo gordo. Então tem lá algumas dificuldades que pode aparecer para quem não tá tão acostumado a desenhar esse tipo de corpo, que está mais acostumada a desenhar geralmente corpo mais padrão. Então eu resolvi utilizar essa imagem, eu escolhi essa imagem para mostrar para vocês que mesmo sendo um corpo que não é tão padrão assim, logicamente que é um corpo gordo, vocês conseguem sim fazer essa pose por inteiro e utilizar a técnica dos triângulos, mas dessa aqui é um triângulo invertido. A próxima e última pose, né, e última referência tem triângulo e retângulo, porque eu já resolvi fazer logo a parte do retângulo onde tem a camisa dele, porque é uma camisa que é bem visível, que você consegue perceber que tem um retângulo ali, então é muito mais fácil de você desenhar logo assim direto, ao menos comigo, né? E eu recomendo que vocês peguem essa imagem, essa última imagem, tente reproduzir do jeito que eu estou fazendo, que é o triângulo, o retângulo e o triângulo embaixo. Porque essa questão do triângulo embaixo das pernas, se vocês perceberem bem, quando a perna tá meio aberta, meio não, né? Ela está aberta, né? Tá numa posição assim, onde o peso todo tá por igual, forma um triângulo, meio torto, mas forma. E aí vocês conseguem saber a posição dos pés, tudo certinho, bonitinho. E eu gostei bastante, porque é uma pose que ele tá meio que, não é exatamente repousando, mas sim, como eu falei, tá tudo por igual. É uma pose bem simples, mas que contém bastante essa informação de triângulos, retângulos, e só vocês realmente treinando o olhar, treinando essa observação, que vocês vão conseguir reproduzir de uma forma mais natural e deixar a pose dos seus personagens mais confortáveis. A questão é essa, você saber construir os seus personagens por inteiro e perceber que eles estão confortáveis, não só você, como também quem vai olhar, né, as suas ilustrações, quem está vendo aonde você está divulgando. Vocês têm que entender que o personagem precisa estar confortável. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal se você não é inscrito, faça tudo aquilo que eu já pedi várias vezes aqui em vários vídeos. E é isso. Fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.